Oi, gente. Esse exercício ele não caiu em nenhuma lista, ele não tem no site, mas ele tem no Readly, ele está no capítulo 8, no final, em questões de estudo para a resolução. Eu vou fazer só algumas partes dele, porque ele pede mais coisas do que eu acho que possivelmente cai, enfim, que o professor, que o Diogo não falou muito sobre, né? E, bom, como eu já disse, sobre desequilíbrio de ligação, e ele dá aqui alguns diferentes haplótipos, né? Então ele dá aqui A1B1, A1B2, A2B1 e A2B2. Na primeira parte ele fala calcule o desequilíbrio de ligação. Para calcular o desequilíbrio de ligação, é para calcular em cada população. O desequilíbrio de ligação pode ser calculado por D é igual a frequência do haplótipo menos a multiplicação da frequência de cada leve. Bom, para a gente calcular o desequilíbrio de ligação, então a gente vai primeiro precisar calcular a frequência de cada haplótipo, porque ele dá aqui a frequência do genótipo, certo? No Readly ele dá isso, todos esses números aqui, ele dá em fração, mas como eu vou usar a calculadora, eu achei mais fácil já converter para decimal. Bom, vamos lá então. A gente vai primeiro calcular, não precisa calcular de todos os haplótipos, eu vou calcular só para tentar fixar. Eu também não vou calcular das outras populações, porque eu acho interessante depois cada um tentar fazer sozinho. Mas eu vou calcular primeiro então da população 1. Bom, vamos calcular aqui o P de A1B1. Para calcular, a gente vai pegar a frequência genotípica e aí a partir dela calcular qual é a frequência haplotípica. Aqui ele fala que você tem o genótipo A1B1 tem uma frequência de 0,1875. Nesse caso, a gente tem nesse primeiro caso aqui, a gente tem um homozigoto, certo? Ele é A1B1, A1B1. Então a gente pega a frequência inteira, ou seja, 0,1875, para esse cálculo. Então P2 é 0,1875 mais metade de heterozigotos, certo? Porque da mesma forma que a gente faz para genotípica ou para alélica, né? Então, aqui a gente tem A1B1 e A1B2. Então a gente vai pegar esse número e vai dividir ele por 2. Então, 0,0625 dividido por 2. E a gente vai fazer a mesma coisa para todos que tem o A1B1. Então seria esse e esse. Então aqui, mais 0,0625 dividido por 2. Mais 0,375 dividido por 2. Isso vai dar, então, 0,4375. Bom, agora eu vou fazer para a frequência alotípica de A1B2. A lógica é a mesma. A gente vai pegar então essa frequência genotípica
mais essa frequência genotípica, mais essa frequência genotípica. Então isso vai dar 0,0625 dividido por 2 mais 0 mais 0,0625 dividido por 2. Isso daqui vai dar 0,0625. Agora, como a gente vai calcular a frequência alélica? No caso, aqui com esses resultados, a gente só consegue calcular a frequência alélica de A1, certo? Para a gente calcular, então, a frequência alélica, a gente vai fazer a soma desses dois resultados que a gente obteve. Então, a soma desse e a soma desse resultado. Isso acontece porque ambos os haplótipos têm esse A1, que está marcado com a seta. Então, você tem tanto A1 quanto B1, você tem isso daqui, esse resultado. Mas você também tem A1 junto com outro alelo, no caso B2. Então, você tem aqui esse resultado. Então, por exemplo, para B1, você somaria isso mais o outro haplótipo, mais P de A2, B1, desculpa. E a mesma coisa aqui, você somaria P, agora sim, de A1, de A2, B2. Somando então 0,4375 mais 0,0625, a gente tem que P de A1 é igual a 0,5. Se a gente fizer para B1, a gente vai ter que P de B1 é igual a 0,5 também. Bom, então agora vamos calcular o desequilíbrio de ligação. O desequilíbrio de ligação, como eu já tinha falado, é a P do haplótipo menos a frequência de cada gene. Se a gente substituir, isso vai dar 0,4375 menos meio vezes meio. Isso é igual, então, a 0,1875. Considerando que o máximo, que o D máximo é 0,25, isso é um desequilíbrio de ligação relativamente alto, né? E, bom, por que esse haplótipo e não os outros? Na verdade, tanto faz. Se você fizer com o outro haplótipo, então, se a gente fizesse com PA1, P2, isso daria o mesmo resultado, só que negativo. Isso dá para perceber pela própria frequência dos haplótipos, né? A gente tem um haplótipo que é muito mais comum, que é esse daqui, a gente tem um haplótipo muito mais comum e outro muito menos comum. Bom, aí depois dá para fazer da população 2, da 3 e da 4. 2 ele pergunta, que tipos de seleção podem supostamente estar atuando nas populações? Bom, a gente viu que a frequência é muito mais alta quando A1 se encontra com B1, certo? Do que quando A1 está com B2. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer
que A1 é muito mais favorecido na população quando ele se encontra com B2, B1. Então esse haplótipo ele é mais favorecido. Então, na verdade, assim, ela é qualitativa essa resposta, e você pode pensar como se você estivesse pensando para um gene. Ele é mais esse haplótipo, ele é mais favorável, então ele deve ter um fitness mais alto e, por consequência, um coeficiente de seleção mais baixo do que quando ele se encontra com A1, B2. Isso dá para responder para todas as populações também, dá para responder pro A1 e pro B2, pro B1, né, e pro B2 separadamente, mas enfim. O que a gente vai perceber também é que quando A2 tá com B2, ele também é mais favorecido na população do que quando eles estão separados, ou seja, A2, B1. Ou seja, isso é uma epistasia adaptativa, né? Bom, os outros exercícios eu não sei se vai cair, então eu vou acabar não vou acabar resolvendo eles, porque eu acho que provavelmente não vai cair, até porque o professor não falou muito sobre isso na aula, como eu já tinha falado. Então é isso, espero que tenha ajudado. E, bom, até mais.